Boa noite, amada igreja, graça e a paz a todos. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé nessa noite. E gostaria de iniciar de uma maneira um pouquinho diferente. Gostaria que agora vocês curvassem as suas cabeças e começassem a dizer palavras de adoração ao Senhor. Da sua maneira, do seu modo, vamos todos fazer uma oração, pedindo para que essa noite o Espírito Santo de Deus possa ser derramado e nós possamos realmente sentir Ele aqui. Tanto no louvor, quanto no ensinamento da palavra, em todas as coisas que acontecerem aqui, que Ele possa ser o centro. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Toda a glória apenas a ti, Jesus, para todo sempre. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. O único que é digno. Jesus, toda a glória somente a ti, somente. Jesus, toda a glória somente a ti. E não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida
Minha vida dou a ti, tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabia que você é abençoado? Você é abençoado? Deus nos abençoou ricamente, abundantemente em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais que nós não poderíamos receber de lugar nenhum a não ser do céu, da sua presença, da sua vontade, do seu propósito eterno que Ele determinou antes da fundação do mundo. Sabia disso? Você é abençoado em nome de Jesus. Você pode declarar isso para quem está do seu lado? Você é abençoado, você é abençoada. Declare isso, profetize isso. Encoraje esse irmão, essa irmã com isso. Glória a Deus, queridos. Graças a Deus. Se você já cumprimentou alguém, já fez isso, por favor, tome seu assento. Fique à vontade. Que bom que você está aqui. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sobre você, sobre a sua família, amém? Nós queremos também declarar essa graça, essa paz a você que está pela internet nos acompanhando, aonde alcançar essa transmissão, que Deus seja contigo, em nome de Jesus. Mas lançamos o convite, esteja conosco aqui se possível, se você é de Sertanópolis ou da região, esteja conosco, vai ser muito bem-vindo, em nome de Jesus, não é, igreja? Amém, glória a Deus. Mas eu quero também estender nossa gratidão pela presença daqueles ou daquelas que estão aqui pela primeira vez. Se é o seu caso, meu irmão, minha irmã, obrigado, viu? Que Deus te abençoe abundantemente. Esperamos que você sinta-se à vontade, mas nós queremos te presentear ao final do culto com uma lembrança. Por isso eu peço que você fale com os nossos irmãos que estão ali na entrada de jaleco azul, um casal ilustre ali, o Marcelo e a Regiane. Eles vão te presentear, vão te entregar uma lembrança, nosso sinal de amor, de gratidão pela sua companhia aqui. Esperamos que vocês voltem mais vezes. A igreja concorda? Amém, glória a Deus, igreja. Meus irmãos, eu quero rapidamente só reforçar alguns avisos que nós já temos dados, a começar da Festa das Nações, que faltam poucos dias, né? Contagem regressiva para a Festa das Nações 2024, e quem pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Todos que deram glória a Deus estão comprometidos, hein? Amém? Aqueles que não deram estarão também em nome de Jesus. Mas, queridos, dia 3 na sexta-feira e dia 4 no sábado, ambos às 19 horas, estaremos aí servindo a nossa comunidade, a nossa cidade, com essa festa tão linda, né? Com o engajamento da igreja toda, as redes, os ministérios e muitos voluntários, meus irmãos. Eu quero agradecer aqui já antecipadamente. Eu sei que o pastor Rodrigo vai fazer isso depois, com muito amor, mas já quero antecipar a gratidão por você que deu o seu nome e que está engajado como voluntário para a Festa das Nações. E quero lançar uma convocação para você que vai trabalhar na Festa das Nações. Nesta terça-feira, após o culto, nós vamos ter uma breve reunião de alinhamento e orientações. Então é importante que todos os voluntários, todos os participantes estejam presentes, tá certo? Exceto motivo de trabalho, enfermidade, você realmente não puder estar aqui, mas se puder, esteja conosco. Vamos ter aí uma reunião importante de alinhamento para aquilo que vamos vivenciar neste final de semana, que vai ser bênção demais, tá bom, queridos? E uma informação importante para aqueles que vão abençoar a barraca do Fruto Maduro com doces, bolos, né, pudins, que sempre pegam as embalagens. As embalagens, queridos, serão disponibilizadas no culto de terça-feira, tá certo? Então se atente aí,
você que vai doar um doce, um bolo, um pudim, qualquer coisa para a Barraca Fruto Maduro e precisa de uma embalagem, terça-feira no culto da Noite da Esperança nós vamos disponibilizar para você, tá bom? Então fique atento que vai dar tudo certo, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos nos preparar para esse tempo especial. E olha, queridos, ainda em maio também nós vamos ter algumas atividades. Isso é no dia 3 e dia 4, mas na segunda-feira, dia 6, não nessa, na outra, nós vamos começar a dar o start com o EBA, que é o estudo bíblico avançado, falando sobre cristologia, quem é Jesus e o que ele fez. E eu quero lançar aqui um desafio para você. É aberto a toda a igreja, tá certo? Mas eu quero lançar um desafio para você que tem pouco tempo de conversão, de jornada na fé, de vida com Jesus. De repente você está aí nos seus primeiros 5 anos de conversão, de caminhada com Jesus. Eu convoco você a fazer parte do EBA, a estudar conosco, a entendermos um pouco mais quem é Jesus e o que Ele fez, e por que Ele é quem Ele é, e por que Ele fez o que fez. Então convido você a fazer parte, mas é preciso que você dê o seu nome ali no balcão de formação. Deixe registradinho lá que nós vamos montar um grupo no WhatsApp nessa semana. Vamos todos caminhar juntos aí, tá certo? Com maiores orientações. Dia 6, às 20 horas, estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Amém, queridos? E aí no dia 9, na quinta-feira, não nessa quinta, na outra, nós teremos aí o encontro da rede Fruto Maduro, que vai acontecer às 14 horas, ali no salão, sempre com aquela alegria, celebração única, né, que eles conseguem fazer, só eles fazem, queridos, é bênção demais. Então você, irmão, irmã, que tem aí acima de 60 anos já, pode participar, pode estar junto, somar, multiplicar. Se você tem alguém em casa com essa faixa etária, convide, encoraje, se precisar, traga aqui para este momento tão especial, para a nossa galera da terceira idade, não é, queridos? É bênção demais. E o último aviso, meus irmãos, é ainda reforçando a chamada para o curso de novos membros, que vamos ter agora em maio também. Vamos no meio do mês começar aí as aulas, né, numa jornada aí de mais ou menos uns 2 meses, e nós encorajamos você que tem frequentado aqui e tem entendido o chamado de Deus para fazer parte dessa comunidade. Você que está entendendo o chamado de Deus para entregar a sua vida a Jesus, você já fez isso, quem sabe, mas você precisa professar a sua fé através do batismo. Então nós convidamos você a fazer a sua inscrição também, não deixe para depois. Possivelmente, em nome de Jesus, nós teremos outros cursos durante o ano, mas é hoje que Deus te chama. Não protele, não prolongue, não prorrogue. Se Deus está queimando seu coração para firmar passos na jornada com Jesus, faça isso hoje. Dê o seu nome, não deixe para depois. Eu creio que o curso vai ser bênção para você. Quem sabe você tem dúvidas, mas durante o curso você pode saná-las. E se você tiver mais ainda, aí nós vamos te ajudar em oração. Mas não perca tempo, tá certo? Nós vamos ter uma grande colheita aqui em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Oh, meu Deus, nós vamos ter aqui uma grande colheita. Amém? Amém, queridos. Está chegando aí uma turma abençoada, viu? Nós vamos receber novos membros em breve com este curso para a glória de Jesus. E eu quero convidar vocês agora, meus irmãos, para o nosso tempo de louvor, mas um louvor, como você já sabe, um louvor financeiro também. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, semeie na obra do Senhor, contribui com a obra do Senhor, não é? Honre a Deus com seus bens também, com seus recursos, conforme a palavra de Deus diz. Quero convidar você a ficar em pé. Enquanto nós cantarmos essa próxima canção, nós vamos ter a oportunidade de trazer nossos envelopes aqui nas urnas, ou lá atrás no balcão, por outras opções, como você preferir. Peço que você feche seus olhos e vamos orar. Senhor, Senhor, o que dizer, como agradecer tantas bênçãos que o Senhor nos deu, tantas bênçãos, Pai. O Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou, nos deu uma nova identidade em Cristo Jesus, e tantas outras bênçãos, privilégios que temos de sermos chamados teus filhos. Mas além disso,
E acima disso, quem sabe talvez, Senhor, o Senhor nos proporciona bênçãos terrenas, abençoando, ó Deus, provendo a nossa família, ó Deus, abrindo portas, ó Deus, nos surpreendendo a cada semana, a cada mês. Pai, mas quem sabe alguns precisam de uma graça especial, por quem sabe não estarem vivendo isso. Nós pedimos, Senhor Deus, derrame, Deus, bênçãos sem medidas, abra janelas dos céus. Pai, que nenhuma vida aqui, nenhuma família aqui, ó Deus, não tenha e não perceba e não receba e não viva em si a tua provisão, mas que sejamos todos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos em nome de Jesus Cristo. E quem crê diz? Amém, queridos. Vamos continuar celebrando o Senhor. Palmas. Não há no céu, não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor. Majestoso é, poderoso é, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Não há no céu, não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me entrego, eu me entrego a ti. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu amor. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti. Não há nada em todo
sendo ministrado por essa canção em casa, veio na minha mente o Salmo 121, que diz: olho para os montes, de onde que vem meu socorro? O meu socorro, ele vem do nosso Criador, que fez os céus e a terra. Esse versículo ele foi escrito por Davi em situações de batalha, em situações de luta. E uma coisa que no meu coração faz com que Davi seja um cara que, nossa, é uma inspiração gigantesca, é que em todos os momentos ele realmente colocou o seu coração. Noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Elevo meus olhos a ti, Pai. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus, seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom, pois quando clamamos teu nome, tu vens. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Paizinho, o Senhor derrame o teu poder aqui essa noite, que possamos ser tocados e ministrados pelo Senhor, ó Pai. Derrama sobre nós. Clamamos pelo seu Santo Espírito, vem e derrama, Pai. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem, derrama
de ti, queremos mais de ti. Vem derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Queremos E vamos exaltar mais uma vez, dizendo: Vem derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória, Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Sempre foi tu, Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. estou voltando à essência da adoração. Essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Tu és digno de toda a glória, de todo louvor, hoje e para todos sempre. Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, toda a glória a Ti, Jesus.
Glória a Deus, que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos preciosos, ministério de louvor, pela cooperação, ao amado Espírito Santo, por preparar esse ambiente tão especial de adoração. E eu creio que nosso coração está sensível para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, quero antes de compartilhar com os irmãos a palavra, chamar você para caminharmos juntos nos próximos domingos, onde nós teremos uma série de mensagens com este tema, o Deus que refaz histórias. E nós cremos um Deus que refaz histórias, amém, meus irmãos? Iremos caminhar firmemente aos domingos com essa série de mensagens, e tenho certeza que será um tempo muito edificante, um tempo abençoador para nós como família na fé, como família, eu tenho certeza que seremos impactados. Terça-feira, com a graça do Pai, nós iremos também iniciar uma nova série de mensagens com este tema Vida Abundante. Nós iremos caminhar com base no livro de 1 João e iremos, com a graça do Pai, ser muito edificados também. Já encorajo você a debruçar essa semana e ler 1 João, são apenas 5 capítulos e encorajamos você a estar se preparando. Eu tenho certeza que será um tempo muito edificante para a nossa caminhada na fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 10, você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor. Confesso que há muito mais a compartilhar nessa primeira carta de Coríntios, de Paulo à igreja em Coríntios. Falamos tantas coisas no decorrer desses dias, mas há muitos assuntos e entendemos, queremos marchar neste tema pelo menos uma vez no decorrer do ano. Abordaremos sobre este assunto maturidade, para que possamos rever nosso coração, rever em que progresso estamos em nossa caminhada na fé. Semana passada falamos tudo pelo Evangelho, no capítulo 9, mas hoje nós queremos compartilhar no capítulo 10, a partir do primeiro versículo, e deixe a sua Bíblia aberta, por favor, ou se você desejar acompanhar a leitura aqui no telão, fique à vontade. Mas permita-me antes apenas introduzir você neste capítulo. Essa carta, ela foi destinada para uma igreja em resposta a muitos conflitos doutrinários, conflitos que foi surgindo na convivência. Temos falado muito sobre isso nesses dias, falamos muito e sabemos como prejudica a vida de um cristão que não amadurece, que não cresce, aquele que é imaturo na fé. Quantos males, quantos riscos ele está sujeito quando ele não está progredindo na fé, quando ele fica somente na superficialidade, na estagnação, e sabemos dos riscos que ocorre este que não está desenvolvendo uma caminhada na fé. É fácil ele se envolver em ventos de influências, facilmente ser enganados por doutrinas falsas, por falsos líderes. É fácil dele se ofender por qualquer coisa, para não dizer um crente melindroso, mas é fácil dele se ofender, e ofender também porque ele não amadureceu. Então é um risco muito grande estes que não estão crescendo na fé, que estão estagnados. Mas por outro lado, é importante trazer uma compreensão que mesmo que seja um cristão maduro, que está amadurecendo sua caminhada na fé, há também alguns riscos. Existem alguns riscos, mesmo para aquele crente que é maduro, aquela pessoa que está madura na fé, que já tem uma firmeza na caminhada com o Senhor, que tem uma convicção da sua fé, uma convicção na palavra. Ele não está blindado pelo fato dele estar amadurecendo ou ser até mesmo identificado como uma pessoa madura. Há uns riscos também. Inclusive, este capítulo 10
ele foi dedicado especialmente para trazer uma compreensão, uma consciência para aqueles que já estavam há mais tempo na caminhada da fé, para aqueles que já estavam em alguns estágios na fé, ou seja, é para crente maduro. O capítulo 10 especialmente aborda pontos para aqueles que já estão há um tempo já, que são maduros, e eu tenho certeza que você que já está caminhando, avançando, progredindo na fé, você vai entender também essa palavra para o seu coração nessa noite, que eu tenho certeza que o Senhor falará tremendamente aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É importante compreender que não somente uma pessoa, a imaturidade, uma pessoa imatura corre risco por essas questões que nós já falamos, mas também pessoa que tem uma maturidade, ela também tem alguns desafios, tem alguns perigos, e precisa, diante da palavra de Deus, compreender para que possa manter firme seu coração na presença do Senhor. Feche os olhos por um momento, queridos. Senhor, nós oramos para que haja uma revelação da Tua palavra aos nossos corações, que na medida que a Tua palavra foi pregada, Senhor, que as escamas venham cair por terra em nome de Jesus, que os olhos do entendimento sejam abertos, que haja uma revelação tão clara da Tua palavra, meu Senhor, que sejamos tocados profundamente. É a nossa oração a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Leiamos, irmãos, capítulo 10, quero começar a partir do primeiro versículo. Assim está escrita a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Até aqui, irmãos meus. Essa palavra tem muito para ministrar os nossos corações. Apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, trouxe referências do povo de Israel, a trajetória de Israel, para trazer lições para a comunidade em Corinto, para trazer lições, para dizer que, olha, a mesma coisa que aconteceu com eles, nós não somos diferentes. Acaso somos diferentes? O que aconteceu com eles, a forma que eles se rebelaram contra Deus, nós somos diferentes deste povo? É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo algo tão interessante, que essas coisas aconteceram para quê? Para servir de exemplo. Tudo que está registrado na palavra, especialmente os erros, os pecados do povo de Deus, entre eles líderes, está bem claro. Por que será?
para mostrar que por mais que venhamos servir a Deus e ser maduros na fé, não estamos blindados de não pecar. Nós jamais seremos impecáveis, ainda que venhamos assumir uma posição de maturidade, ainda que venhamos assumir uma liderança que transmite responsabilidade, vida com Deus, mas isso não é garantia de tornarmos pessoas impecáveis. Tanto é que o aconselho da palavra de Deus é que nós venhamos ler a palavra e também aprender com os erros, com os pecados de homens e mulheres de Deus, que se perderam na sua jornada de fé, para nos ensinar, para nos mostrar pelo menos duas coisas. Primeiro, que nós não estamos blindados. Segundo, que as consequências do pecado também vêm para aqueles que servem a Deus, não somente para aqueles que estão na ignorância, que sofrem o que sofrem, mas também estes que professam a fé no Senhor. Se pecar, vem também tamanho prejuízo, vem também as consequências para estes. A Bíblia é claro quanto a isso. Eles pecaram, mas foram ilesos quanto às consequências? De forma alguma. Aliviou sobre eles a justiça de Deus, ou até mesmo as consequências sobre eles? Não. Claro que há uma compreensão para aquele que conhece a Deus. Quando peca, logo ele se arrepende, volta para a presença de Deus e assim segue o seu caminho, mas isso não significa que não venha sofrer com o silêncio do Espírito Santo. Sabe uma coisa mais dolorosa quando pecamos contra o conhecimento, quando pecamos contra Deus? É depararmos com o silêncio do Espírito Santo, é perdermos totalmente o senso de segurança, é perdermos a sensibilidade do Espírito Santo. Isso é o silêncio dele, não saiu de nós, mas logo ele fica em silêncio quando nós resistimos à sua voz. Mas especialmente o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos meus, quais foram as atitudes, os pecados do povo de Israel especialmente? Ele faz pelo menos aqui 5 citações destes pecados. São essas atitudes, que estão todas essas nestes textos. Há outras referências também, mas você quiser anotar para ler depois, não vai dar tempo agora falar sobre isso. Mas a primeira coisa que ele está dizendo, olha, serviu de exemplo para nós, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que eles, ou seja, não cobiçam. Isso desagrada o coração de Deus quando cobiçamos. É um mandamento do Senhor: não cobiçarás. A maioria desses acontecimentos se encontra em Números, mas você te encoraja você a ler de Êxodo até Números. Você vai entender melhor essas atitudes que esse povo se revelou diante das circunstâncias e das pressões às quais eles foram sufocados. Outra coisa, não sejam idólatras. Eles se permitiram que o lugar ocupasse o lugar de Deus, usurpasse o lugar de Deus nos seus corações, tirando Deus do centro, e assim passaram a adorar a deuses concebível pela sua própria mente. Não pratiquemos imoralidade. Se você olhar no Números capítulo 25, claramente percebemos as consequências que trouxe esse pecado da imoralidade. E o apóstolo Paulo também cita, nessa comunidade de Corinto, já estava repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas práticas da imoralidade. É algo, irmãos, que tira a autoridade de uma igreja, é algo que dá legalidade para as nossas vidas quando permitimos trilhar nesse caminho, se render às nossas paixões carnais. Não ponhamos Cristo à prova, como assim eles fizeram. Se rebelaram contra Deus, se rebelando contra Moisés por várias vezes, eles questionando a autoridade de Moisés e se rebelando contra Deus. E quando olhamos também em Números 14, do capítulo 14 ao 16, percebemos um ambiente de murmuração, de revolta contra Deus. É naquele contexto em que os espias foram enviados a Canaã. Eles foram enviados para experimentar a terra, para trazer provas daquela terra,
E quando trouxeram o relatório, sabemos 10 dos 12, trouxeram aquilo que eles viram pelos seus próprios olhos naturais. E o que eles viram? Viram gigantes. E serem consumidos pelo medo, assim transmitiram também este medo, essa insegurança para o povo todo, que, como consequência, queriam apedrejar Moisés e Arão. Eles queriam até mesmo levantar líderes entre eles para voltar para o Egito. E sabemos que desses 12, apenas 2, Josué e Calebe, aqueles que enxergaram pela fé, eles se apropriaram não de vista, não que estavam vendo com seus próprios olhos, mas da certeza que tinha uma palavra, uma promessa. É Deus que nos deu por herança aquela terra. Não importa que tenha gigante, o que importa é que Deus está ao nosso lado. O que importa é quem está ao nosso favor. Exatamente essas listas, essas 5 razões em que o povo se rebelou contra Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito de Deus, está deixando para mim e para você um alerta. Perceba mais uma vez o versículo 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, hoje, que estamos ouvindo a palavra de Deus. É uma advertência de Deus. Meus irmãos, uma das maneiras que eu percebo Deus ser tão generoso, tão misericordioso, que Ele nos adverte antes de pecar. Deus, Ele nos adverte antes de fazer aquilo que muitas vezes já estamos inclinados a fazer, aquilo que nós já estamos com atitudes ou pensamentos premeditados, com o pecado premeditado, aquilo que nós já estamos desenhando que vamos fazer a semana, um pecado premeditado. Advertência, Deus, Ele nos adverte pela misericórdia dEle, Ele sempre vai nos alertar antes de desviar do caminho. Se estamos inclinados ou distraídos com alguma coisa, Deus sempre nos traz uma advertência, nos alertando. E nós temos a palavra de Deus, tanto exemplo para isso. O primeiro casal da Bíblia, quando olhamos para Adão e Eva, eles pecaram na ingenuidade, eles estavam curiosos para comer daquele fruto. Não, Deus disse: não comais, porque o dia que comer, certamente vocês vão morrer. Deus advertiu. Quando percebemos uma cena tão triste em que o próprio irmão foi assassinado pelo irmão Abel e Caim, Deus havia falado claramente para Caim, quando o coração dele já estava cheio de maldade, queria fazer justiça própria, se vingar do irmão, sendo que nada fez a ele. Deus havia falado assim: Caim, por que está decaído o teu semblante? Este desejo é contra você, mas cumpre em você dominá-lo. Se agir certo, serás aceito. Eis que o pecado jaz à porta, mas se deixar ele te dominar, vai ser caminho de morte. Deus alertou ele, já havia alertado: olha, este desejo é contra você, mas você tem que dominar este sentimento, tem que dominar este desejo terrível que vai destruir a sua geração. E assim ele fez o que fez, mas não fez sem antes Deus advertir: este desejo vai levar você a fazer loucura. Deus adverte. Olhamos outra história, a esposa de Ló, em que Deus havia enviado 2 anjos para tirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra, que o juízo de Deus viria sobre aquelas cidades. E Deus alertou: saiam, corram depressa para a campina e não olhem para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e sabemos que ela se tornou em uma estátua de sal. Ela fez isso Deus não alertou ela fez isso sem conhecer, foi na ignorância? Não, Deus alertou, Deus adverte. Meus irmãos, até hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, Deus, Ele continua nos trazendo uma advertência, nos alertando. Adverte o filho pelos pais,
quando diz não ande por este caminho, não siga tais influências, filhos não percebem que é o próprio Deus falando por intermédio dos pais, que é a figura e o meio de autoridade, mas não percebe a advertência, não percebe Deus advertindo. Por um lado está só enxergando os pais, mas não enxerga a soberania de Deus, que quer dar livramento, não percebe, não enxerga Deus trazendo uma advertência. Sabe, meus irmãos, você tem recebido uma advertência de Deus, um alerta de Deus para abandonar tal pecado, tais práticas, porque está advertindo: olha, esse é caminho de morte, isso pode comprometer o seu futuro, sua família, sua geração. A advertência de Deus, irmãos, há uma advertência de Deus quando fala: não se envolva nesse relacionamento, mas pagamos para ver, ignoramos a voz de Deus. E depois, irmãos, aquele embaraço para se libertar, aí questionamos: Deus não me avisou. Deus não me avisou, irmãos? Deus sempre avisa, Deus sempre alerta, Deus sempre mostra o sinal vermelho para nós, Deus sempre mostra qual é o caminho, Ele sempre nos alerta. A questão é se nós desejamos ouvir a voz do Senhor e submeter à vontade dEle, ainda que sejamos contrariados, porque nós sabemos a quem buscar quando queremos bajulação, nós sabemos a quem nós queremos ouvir para não sermos contrariados, mas para ouvir o que nós queremos ouvir, sabemos onde ir, e também sabemos quem nós queremos ouvir, a quem vai dizer a verdade, a quem pelo menos vai dizer: olha, não estou em paz esse negócio não, hein? Quem vai ter coragem, por nos amar, de nos contrariar. Ah, como eu amo e gosto de estar de pessoas que têm coragem de dizer a verdade, por amor, que não é bajuladores, que está dizendo a verdade em amor, que não sente paz no seu espírito ao perceber uma atitude precipitada, ou um caminho que é tortuoso, um caminho de morte, está dizendo: olha, cuidado desse caminho, eu não sinto paz no meu espírito por isso, vamos orar, vamos buscar a direção de Deus. E nós somos muitas vezes inclinados aqui, irmãos, a ir atrás para não ser contrariado. Muitos reis, inclusive, foram atrás de profetas que cultivavam muito mais a amizade do que a lealdade no ministério de servir a Deus, que não tinham coragem de confrontar, e diziam apenas aquilo que gostariam de ouvir para ter mais uma posição amigável, mas o fim era trágico, por desprezar a voz de Deus. Deus adverte, irmãos, Deus continua advertindo para nós, nos trazendo uma advertência, trazendo um alerta: olha, cuidado, esse é caminho de morte, esse é um caminho que vai aprisionar você neste vício. Será que vai ter outra chance para nós desprezarmos a oportunidade que Deus tem nos dado, irmãos meus? Será que teremos outra chance para desprezar a oportunidade do Senhor? Filhos, sejam sensíveis para ouvir o conselho dos seus pais, é Deus, certamente esteja falando, direcionando seus corações, dando norte para a sua vida. Atente-se, meu irmão, atente-se, minha irmã, à voz de Deus, que fala por intermédio de pessoas, ainda que sejam vulneráveis como eu, mas perceberem tudo, é Deus que está falando. Olha o alerta de Deus nisso. E olha, a primeira lição aqui, que o apóstolo Paulo está trazendo uma advertência, com base no primeiro versículo ao 4, nós podemos identificar claramente ele dizendo essa advertência, que os privilégios não são garantia alguma de sucesso. Os privilégios não são garantia alguma de sucesso. Como assim, pastor? Bom, o povo de Israel se alimentaram do leite, ou alimentaram da pedra singular, que era Cristo, da água que Deus fez brotar no deserto, do maná que desceu do céu, era o pão na figura de Cristo. O anjo do Senhor ia à frente, o anjo com A maiúsculo, a pessoa de Cristo ia conduzindo o povo de Deus. Eles tiveram de fato muitos privilégios, porque afinal de contas, entre todas as nações da terra, somente o povo de Israel era o povo escolhido de Deus, a qual Deus havia estabelecido uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó e os seus descendentes, e agora eles cativam no Egito, mas eles provaram de coisas tremendas, privilégios eles tiveram,
privilégio de ver sinais de Deus, privilégios, mas isso garantiu que eles tivessem um sucesso na sua vida? De forma alguma. Sabemos que mesmo que eles desfrutassem de alguns privilégios, mesmo assim eles fracassaram. Ainda como filho de Deus, nós devemos ter privilégio, como ser filho de Deus, restaurados, perdoados pelo Senhor, meus irmãos, mas se não mantermos nosso coração na presença do Senhor, nós podemos fracassar, mesmo tendo o privilégio de sermos filhos de Deus, mesmo o privilégio de fazermos parte de um ambiente como este, ou passar um final de semana em um retiro com Deus, ainda que venhamos passar em um tempo na presença do Senhor, que privilégio nós temos, privilégios que são para poucos. De ter uma Bíblia traduzida em nossa língua é privilégio para poucos, irmãos. A liberdade de culto que ainda temos, irmãos, é privilégio para poucos. Outra advertência que o apóstolo Paulo traz, irmãos meus, Paulo adverte que um bom começo não é a garantia de um fim feliz. Quando percebemos do verso 5 ao 12, este povo que saíram debaixo de uma mão forte do Senhor do Egito, mas sabemos que eles não chegaram em Canaã. Eles tiveram um bom começo, mas tiveram um fim triste. Um fim triste. Morreram no deserto, morreram no processo. Não chegaram lá onde Deus havia prometido a eles, porque eles se rebelaram contra Deus, com exceção de Josué e Calebe, e os filhos destes saíram do Egito, que vieram nascer no deserto. Estes entraram em Canaã. Isso não traz uma advertência tão grande, meus irmãos, que um bom começo não é garantia de um fim feliz. Sabe, nós podemos começar bem nossa caminhada na fé hoje, meus preciosos irmãos, mas não é uma garantia de um fim feliz se nós não mantermos nossos olhos fitos, nosso coração quebrantados na presença do Senhor, se não manter nosso coração vigilantes. Sabe, meus irmãos, o propósito do Pai é de nos levarmos salvos, de nos conduzir pela graça dEle, fiéis todos os dias de nossa vida. Ele deseja que sejamos encontrados fiéis naquele grande dia. Eu creio que é por isso que o verso seguinte traz um alerta para nós, verso 12, por isso, diante dessas advertências, se alerta, por isso que aquele que pensa estar de pé, veja que não cai, veja que não cai. Aqui eu percebo a dificuldade de um cristão maduro perceber quando ele está tropeçando, quando ele está se esfriando, não se percebe. Por qual motivo? Porque ele está vivendo muito mais pelas suas experiências e não mais pela dependência pelo Senhor. Ainda que venhamos amadurecer, porque um cristão maduro ou bem resolvido é aquele, é claro, que tem muita experiência na sua jornada de fé. Jornada, experiências. No entanto, essa experiência não pode roubar nossa dependência pelo Senhor, de depender do Senhor, irmãos. Sabe, nós podemos exercer um ministério, qualquer ministério que seja, e com o tempo você vai se aperfeiçoando, você vai dominando, as experiências te trazem isso, mas aí que está um temor que eu tenho no meu coração, de um dia pregar sem ter dependência do Senhor, e simplesmente confiar na minha experiência. Já faz tantos anos que eu prego, há tantos anos no ministério, já não há mais necessidade de depender tanto do Senhor. É tão perigoso isso, irmãos, quando nós desenvolvemos nossa caminhada na fé e confiamos em nossa própria habilidade ou em nossa experiência, em nosso conhecimento apenas, é capaz da gente abrir mão até da oração, porque não precisa, porque a experiência já sustenta. É possível até mesmo deixar de buscar a palavra de Deus, porque o que nós sabemos é o suficiente para exercer o ministério, e eis um alerta de Deus, que por mais venhamos amadurecer nossa caminhada na fé, meus preciosos, nós precisamos manter nossa dependência do Senhor totalmente, totalmente. Amém, meus irmãos? Pois aquele que pensa que está de pé, Davi pensou que estava de pé, porque afinal de contas já enfrentou gigantes, já enfrentou tantos filisteus, tantos inimigos. Nessa altura, com 52 anos, para que eu vou ir para a guerra? Vou descansar, vou baixar a guarda, vou passear no meu jardim. Foi e viu que não devia, e se permitiu cobiçar
caiu no engano, caiu na ilusão, logo cometeu-se o ato de adultério, arruinou sua história, trouxe consequências terríveis. O que ele tentou resolver desse conflito? Pensou que estava de pé, mas caiu. Há quanto exemplo, meus irmãos, nossa história de fé e nossa jornada também até hoje. Eu sei que dói muito quando homens a quem nós temos como referência, quando tropeçam e caem. Isso me traz um alerta. Sabe o que eu faço? Antes de orar, pedir a Deus misericórdia para restaurar essas pessoas, eu dobro meu joelho e falo: Deus tem misericórdia e guarda meu coração. Porque se tais pessoas, tamanho conhecimento, tamanha história, tropeçaram e caíram, quem somos nós? Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Porque, irmãos, a dificuldade daquele crente que já se considera ou identifica como alguém que já é maduro, ele tem dificuldade de reconhecer suas fraquezas. Eu acredito que é isso que nos mantém forte. O quê? Quando você admite a sua fraqueza, você admite que você é uma pessoa vulnerável, e essa vulnerabilidade leva você a estar conectado na fonte, na presença do Senhor. De lá vem a nossa força. O que nos mantém forte é reconhecer que sem o Senhor nada somos. O que deve nos manter fortes, meus irmãos, na presença do Senhor, é reconhecer que somos fracos, vulneráveis, não devemos brincar com o pecado. Não devemos brincar. Tanto é, meus irmãos, que entendemos pela história de Israel, que por mais que eles tiveram uma trajetória, experiências espirituais, mesmo assim, eles não ficaram isentos de pecar, pois pecaram. As experiências espirituais não impediram o povo de Israel de cair em pecado. Olha quantas coisas que eles fizeram, e foram pessoas as quais tiveram experiências tremendas com Deus, experiências tremendas com o Senhor. Mesmo assim não foi suficiente. Não é uma garantia, não impede de você de pecar, pelo fato de ter experiência na sua jornada de fé. Por isso, nessa noite, essa mensagem é especialmente para você que já se considera uma pessoa madura na fé, ou que já está amadurecendo na fé, ou que tem muitos anos na caminhada com Deus. Talvez é muito mais fácil perceber pontos vulneráveis, pontos cegos numa pessoa que está começando agora a sua jornada na fé. Há muitos espinhos para tirar dessa ovelha, mas aquelas que há muitos anos já estão camuflado muita coisa. Quem percebe isso? Quem percebe em mim? Se não for através da revelação do Espírito Santo, através de um coração quebrantado, de um coração sensível, que permite: Senhor, sonda o meu coração, como o salmista um dia orou, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, Senhor. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Vê se há em mim o que não te louva, vê se há em meu coração o que não te abençoa, Senhor. Sabe, o que nós podemos definir maturidade, há tantas definições, mas eu classifico maturidade é saber o que enfrentar e o que fugir. Precisamos saber, meus irmãos, o que devemos enfrentar e também saber o que devemos fugir. Há muitas coisas as quais nós devemos enfrentar como homens de Deus, como pessoas de Deus, como alguém que está assumindo uma posição de autoridade, alguém que está desenvolvendo, que está crescendo na graça do Senhor. Precisa assumir responsabilidade, assumir o seu papel como homem, seu papel como mulher de Deus, seu papel como filho de Deus, como filha do Senhor. Você deve assumir, saber o que deve assumir, mas é com certeza, você tem que ter noção, clareza do que devemos fugir, do que você deve fugir. Tem coisas que Deus não deseja que eu e você venhamos enfrentar, sabia disso? E a Bíblia sustenta. Por exemplo, quando José foi parar na casa de Potifar, tornou-se mordomo, e sabemos que a mulher de Potifar o cobiçou porque tratava-se de um jovem puro e de boa aparência, e ela tentou contra ele, e sabemos o que ele disse. O que ele disse, quando ele foi assediado, ele colocou as mãos assim e repreendeu, dizendo: em nome do Senhor dos exércitos, te repreendo. Ele fez isso, irmãos? Não, ele fugiu.
Aqui está a primeira coisa que eu e você devemos fugir, e aquele que é maduro, ou que está amadurecendo na fé, precisa saber o que enfrentar e o que deve fugir. Primeira coisa que devemos fugir, irmãos, é fugir da impureza. 1 Coríntios 6,18, o apóstolo Paulo já falava sobre isso. Devemos fugir da impureza. Tudo aquilo que vem para contaminar nosso coração, tudo aquilo que vem para ofender a presença do Senhor em nossas vidas, tentar ferir nossa comunhão com o Senhor. Devemos fugir da impureza. Tem coisas, deixa eu dizer, não é realmente dizer em nome de Deus, estou orando para resistir isso, você tem que fugir. É você saber que tem coisas que é mais forte que você, ainda que você venha orar. Porque tem uma vantagem o pecado em nós, qual? Nós nascemos em pecado, nossa carne por si, ela se inclina em fazer as coisas que desagradam o coração de Deus, e não é muito, ela não tem prazer nas coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus que nos move a buscar a Deus. Do contrário, nossa carne vence, nossa carne se inclina a fazer isso. Então, primeira coisa que devemos fugir da impureza, saber onde você vai olhar, fugir da impureza, aquilo que não louva o nome do Senhor, isso não está edificando os seus ouvidos, aquilo que está levando você a ter pensamentos que são até, você cai até no constrangimento quando tem consciência que Deus sabe do que está pensando, ou pelo menos deveria cair no constrangimento. Foge da impureza, não fique de bobeira com o celular, não fique de bobeira com a internet, não fique conversando coisas que não edificam, foge da impureza, foge, porque é uma recompensa para os limpos de coração. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração. E facilmente, meus irmãos, podemos contaminar uma impureza, coisas que permitimos em nosso coração. Por isso que a palavra está dizendo, olha, o homem maduro, a mulher madura, ela sabe muito bem quando deve fugir, o que deve fugir. Foge da impureza, foge dessa influência que está levando você para o inferno, foge dessa influência que está levando você a pecar, foge, preserve a sua vida com Deus, preserve o seu casamento santo, preserve a sua vida santa, na presença do Senhor. Outra coisa que nós devemos fugir, meus irmãos, nós devemos fugir da idolatria. Neste mesmo capítulo, no versículo 14, apóstolo Paulo dizendo, olha, foge da impureza e foge da idolatria. Idolatria é tudo aquilo que tenta usurpar o lugar de Deus no nosso coração. Eu pergunto, o que está usurpando ou tentando usurpar o lugar de Deus no seu coração? As riquezas deste mundo competem com Deus para ocupar o lugar do nosso coração, que nos cegam, que nos iludem. O que você tem deixado Deus de lado? Isso pode ser uma idolatria. Isso pode dizer que você tem muito mais prazer nessas coisas do que em Deus. Torna-se uma idolatria para nós, irmãos. Coisas que não são pecado, mas se ocupar o lugar de Deus torna-se pecado. Preste atenção nisso. Tem coisas que não é pecado, mas se ocupar o lugar de Deus, pronto, perdeu o propósito, tornou-se uma pedra de tropeço, tornou-se pecado. Não sei quando foi, eu disse isso certa vez aqui, mas para muitos eu quero compartilhar novamente. Futebol é pecado, irmãos? De forma alguma. É tempo de comunhão para aqueles que sabem ter equilíbrio, é um exercício, tá, mas se ocupar o lugar de Deus tornou pecado. Viajar é pecado? Nada disso, é até necessário, mas se ocupar o lugar de Deus, nossa vida tornou-se pecado. Um hobby, quer que seja, coisa agradável, saudável, mas se ocupar o lugar de Deus, preciosos irmãos, tornou-se pecado. Tudo que ocupa o lugar de Deus, nossa vida, perde o seu propósito. E o que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Cuidado, devemos fugir disso. Fugir disso pode ser uma idolatria, aquilo que vem para usurpar o lugar de Deus em nosso coração. Quero concluir, irmãos meus, com este versículo 13.
apóstolo Paulo diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Deus, Ele prometeu dar livramento. Deus, Ele prometeu nos capacitar a suportar as provações dessa vida, com uma única condição: se estivermos dispostos a ouvir a sua voz. Se ouvirmos a voz do Senhor, essa promessa se cumpre. O socorro de Deus vem sobre aquele que está sendo tentado. Por exemplo, você no seu trabalho está sendo tentado por negociar os seus princípios. Deus, Ele proverá livramento, dará força, vigor para você suportar. Espera lá, você está suportando tantas coisas por amor a Deus, por amor à palavra, para não pecar contra Deus? É certo que Ele vai zelar pela sua vida, vai te ajudar você a superar isso em nome de Jesus. Eu estou passando por provações na escola, pastor. Há tantas coisas que são erradas, agora é comum, está sendo certo isso, já não sei mais o que é certo e o que é errado, há uma loucura da influência de tantos outros. Eu estou sendo excluído por conta disso, por eu não me contaminar, por não me envolver, por eu não levantar contra as autoridades, por eu não levantar contra os professores, ao contrário, por honrar a vida deles, eu estou sendo excluído, mas Deus vai cumprir a palavra sobre você que é fiel. Você que honra a liderança de Deus, você que honra a autoridade, onde Deus colocou você para ser uma bênção do Senhor, agora precisa suportar. Mas como suportar isso? Ouvindo atentamente a palavra do Senhor, irmãos. Quando ouvimos a palavra do Senhor, Ele vem com livramento, Ele vem com a graça dEle, daquilo que nós estamos sendo provados, ou que estamos sendo tentados, abrir mão da nossa aliança com Deus, ou corromper nossa aliança com nossa família. Mas você está sendo firme na presença do Senhor, Ele vai prover livramento à sua vida em nome de Jesus. Porque você está em conflito por honrar a palavra de Deus, porque quando alguém não zela, não se importa com a palavra de Deus, nem conflito tem sobre a vida dela. Enquanto ela está lutando, ela está no conflito: eu não quero fazer isso, mas a minha carne pede. Eu não quero fazer isso porque eu tenho uma palavra no meu coração que chama temor de Deus. Este temor é um zelo que me consome, mas as influências são gigantes. Parece que os atalhos é mais fácil. Parece que fazer as coisas erradas dá certo no final. Não acredite nesse engano. Não acredite nessa mentira. Deus vai honrar a sua vida, mas permaneça fiel ao Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Que o santo temor do Senhor preserve o nosso coração nesses dias, meus irmãos. Nós temos que saber o que devemos fugir. Nós temos que saber o que devemos enfrentar. A certeza que o Senhor é fiel de nos guardar, nos sustentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Tem as provações? Tem, mas quão bem-aventurada é aquela pessoa que suporta as provações, porque depois será honrada, aprovada, e terá um testemunho lindo, glorioso, para exaltar o nome de Cristo. Amém, meus irmãos? Se logo de pé, por favor, meus irmãos queridos, enquanto nossos irmãos do Céu de Louvor vão se aproximando aqui, nós queremos orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Há um caminho para a maturidade, o caminho para a maturidade. Este caminho é ouvir atentamente a voz do Senhor, é não sair de uma posição mais importante que precisamos manter. Qual? Os pés do Senhor. É depender do Senhor, dependência total. Ainda que tenhamos experiência, nossa fé, meus irmãos, glória a Deus, isso agrega muito, contribui para o nosso caminhar. No entanto, nada disso pode substituir a dependência pelo Senhor, depender tão somente da graça dEle todos os dias de nossas vidas. Eu quero orar nessa noite. Você mais uma vez sentiu uma confirmação de Deus trazendo uma advertência para você? Ah, como Ele te ama,
se está divertindo mais uma vez, porque é muito grande a bondade e misericórdia do Senhor. Quão grande é a misericórdia do Senhor. Que o Espírito Santo mais uma vez está chacoalhando, despertando nosso coração, igreja. Senhor, queremos nessa hora apresentar diante de Ti as nossas vidas. O Senhor mais uma vez está trazendo uma advertência. Este caminho é caminho tortuoso, caminho de trevas, caminho de sofrimento, caminho que terá um preço depois para sair. Não precisa ir lá. Em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor. Ele vai dar livramento. Ele vai derramar a graça dele para capacitar a suportar as provações, as tentações. Mas para isso tem que estar decidido a ouvir a voz do Senhor, ter coragem para ouvir a voz do Senhor e sujeitar a voz do Senhor. Deus, Ele sabe o que vai levar ao próximo passo, por isso está alertando. O Senhor sabe muito bem qual será o fim deste caminho, Ele sabe. Por isso, mais uma vez, Ele está com sua mão estendida, dizendo: volte para a minha presença. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Ah, meu Senhor. O Espírito Santo nos desperta, irmãos, para fugir daquilo que o Senhor deseja, nos dar livramento, mas olha, fuja disso. Tem coisas que não devemos enfrentar, não pague para ver. O Senhor já está dizendo: foge, fuja disso. Em nome de Jesus, Espírito Santo, continue pastoreando o coração da tua igreja, convencendo, guiando, direcionando o caminho que o Senhor deseja, a passos verdejantes. Senhor, nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, em nossa jornada na fé. Ajuda-nos, meu Senhor, a manter nosso coração em Ti, na Tua presença, Senhor. Clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pela intervenção do Espírito Santo, clamamos por Ti, Espírito Santo de Deus. Oh, maravilhoso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, continua fluindo com liberdade. A autoridade é do Senhor neste lugar. Age com liberdade, porque o Senhor é o Senhor deste lugar. Tu és o Senhor de nossas vidas. Nos rendemos ao Teu governo, Espírito Santo. Sujeitamos a Tua liderança, ó amado Espírito Santo. Continue buscando, adorando, abrindo seu coração ao Senhor. Enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção, permita que o Espírito Santo continue ministrando o seu coração. E se renda diante da presença do Senhor. Se renda diante da presença do Senhor. Se renda na presença do Senhor. No nome de Jesus.
eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo o que sou. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo o que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo o que sou. Senhor, essa é a nossa declaração, que pertencemos a Ti, que pertencemos ao Senhor, nossa família. Ore pela sua família, queridos. Ore pela sua casa, declarando: a minha casa pertence ao Senhor. Pertenço ao Senhor, minha vida pertence ao Senhor Jesus. Os meus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Meu casamento pertence ao Senhor Jesus. A minha vida é alvo de adoração ao Senhor, de glorificar o nome de Jesus, de exaltar a este Deus maravilhoso, que é digno
ao Senhor que nos alerta quando nos afastamos, quando estamos nos dispersando. Ele alerta como um bom pastor. Te adoramos, Senhor, por abrir os nossos olhos, por mais uma vez mostrar o caminho. Este é o caminho, andai nele. Te adoramos, Senhor. Nos rendemos nosso coração diante de Ti. Te adoramos. Que segurança bendita que temos em Ti, meu Senhor. Que esperança eterna, meu Senhor. Que paz, que excede todo entendimento que temos ao andar na Tua presença, Senhor. Te louvamos, te bendizemos a Ti. Seja exaltado, Senhor, para todo sempre, exaltado o nome de Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Eu te adoro. Declara, igreja. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Estenda nas tuas mãos, igreja, e com fé receba a bênção do Senhor. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção do eterno Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos à paz, irmãos. Deus abençoe, queridos. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti,